Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos para a última aula da semana, aula de matemática, tá? Vocês ainda tem aula amanhã. Então, dando prosseguimento ao que nós estudamos ontem, que foi proporção, a gente vai fechar essa parte e a partir da semana que vem a gente já vai adentrar nas regras de três, tá? Então, ficou definido na aula de ontem que proporção é uma igualdade entre as razões e dentro dessa igualdade eu tenho uma propriedade fundamental. O produto do meios é igual ao extremo ou simplesmente multiplicar cruzado, ok? Então, vamos ver alguns exercícios sobre isso. Bom, proposta do dia, fazer os exercícios 13 e 14 da página 86, os exercícios 24, 25 e 26 da página 87. Esses dois primeiros seguem a linha do que a gente estava fazendo ontem. Já esses três últimos aqui, eles têm a ver com o comprimento da circunferência, tá? A proporcionalidade no comprimento da circunferência, tá? Ou a proporcionalidade na circunferência, tá? O comprimento da circunferência será uma conclusão que a gente vai tirar. Então, eu sugiro que dê uma olhada nos exercícios antes, tente fazer e depois assista o vídeo. Bom, vamos lá. A partir de uma proporção conhecida, podemos obter outras proporções, fazendo as alterações na posição dos termos. Por exemplo, 4 décimos é igual a 6 quinzeavos. É uma proporção, pois 4 vezes 15, ou seja, 4 vezes 15, é igual a 6 vezes 10. Trocando os meios, obtemos outra proporção. Quem são os meios? Os meios são esses termos aqui, ó. Esses aqui são chamados de meios, tá? E esses aqui são chamados de extremos. Por isso que a definição da propriedade fundamental é o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Como eu multiplico na aplicação da propriedade o 6 vezes 10, se eu trocar eles de posição, igual foi aqui, ó, o 6 e o 10 eles foram trocados de posição, não vai fazer diferença na aplicação da propriedade, porque eu vou continuar multiplicando 6 vezes 10. Então, eu posso trocar tranquilamente esses termos de posição. Tá? É claro que 4 décimos não é igual a 4 sextos, mas essa proporção, essa igualdade é verdadeira e essa igualdade também é verdadeira. Tá? Eu estou mantendo verdadeira a proporção. Ela não necessariamente tem que ter os mesmos valores dos dois lados. Invertendo as razões, obtemos mais uma proporção. Então, eu tenho 4 décimos, vou inverter, vai virar 10 quartos. Eu tenho 6 quinzeavos, vai virar 15 sextos. Tá? De novo, eu continuo multiplicando aqui, ó, o 6 e o 10 aqui na diagonal, aqui, ó, multiplicando eles. Tá? Então, esse vezes esse continua sendo a minha operação aqui e 4 vezes 15 aqui também. Então, todas elas, essas opções que eu fiz aqui, elas atendem essa propriedade. Considerando essas três proporções, formadas com os números 4, 10, 6 e 15, registre todas as demais possíveis. São 8 no total, ou seja, já tem 3 aqui, eu vou precisar de mais 5, que usam apenas esses números. Lembre-se de que a propriedade fundamental 4 vezes 15 igual a 10 vezes 6 deve valer para todas as proporções. Então, partindo dessa daqui, eu vou gerar a primeira que ele gerou aqui. Então, eu vou trocar os termos que estão nos meios, no caso, 6 e 10 de posição. Ok? Eu continuo tendo a mesma propriedade fundamental. No final, eu faço a verificação de todos. Partindo novamente disso aqui, ó, eu vou inverter agora os extremos, que são 4 e 15. Tá? Tá em destaque aí. E para finalizar essa primeira parte, eu vou inverter as frações. O 4 vira denominador e o 10 vira numerador. Assim como o 6 vai virar denominador e o 15 vai virar numerador. Tá? Bom, essas aqui são as 4 primeiras. Tá? Se vocês quiserem, aqui a gente pode colocar aqui, ó. Como é que eu chego nessa situação aqui? Inverter os meios, nesse primeiro caso. Aqui, para realizar isso aqui, eu preciso inverter os extremos. E nesse último aqui, eu preciso inverter as razões. Todos esses casos são baseados num caso de referência, que é esse aqui. Bom, para gerar as outras 4, é simples. Eu vou trocar de posição as frações. Quem está do lado esquerdo vai para o lado direito e quem está do lado direito vai para o lado esquerdo. Então, eu tenho 4 décimos e 6 quinzeavos. Eu vou passar a ter aqui, ó, 6 quinzeavos e 4 décimos. Tá? Eu tenho 4 sextos do lado esquerdo, 4 sextos faço para o lado direito. Então, eu vou passar a ter 10 quinzeavos igual a 4 sextos. Aqui, ó, eu vou inverter aqui. Eu vou ter aqui o 15 décimos vai para a direita e o 6 quartos vem para a esquerda. E para finalizar, o 15 sextos vem para a esquerda e o 10 quartos vai para a direita. Assim, eu consigo todas as minhas 8 possibilidades. Tá?
Então, ó, o que é principal que vocês perceberem que possam inverter os meios, inverter os extremos, que isso não altera a minha igualdade, tá? Bom, a próxima questão tem muito a ver com essa anterior. A partir da proporção 21/30 e igual a 14/20 ou 14/20, desculpa, obtenha outra proporção para cada caso descrito, trocando os extremos. Então, quem que são os extremos? Os extremos, gente, eles estão aqui, ó, nessa posição aqui, ó, porque é de extremo. Então, vou trocar essa posição. O 20 e 21, eu passo a ter essa igualdade aqui. Trocando a posição das frações, lado esquerdo e lado direito. Então, vou ter esse resultado aqui, ó, 14/20 é igual a 21/30. Invertendo as razões. Então, eu vou trocar aqui, ó, numerador com denominador. Então, vou passar a ter 30/21 é igual a 20/14. E, finalmente, trocando os meios. Os meios são esses daqui, ó. Então, o 14 e o 30 vão trocar de posição. A gente pode pensar que isso não tem nenhum tipo de função, mas saber que eu posso fazer essas trocas me permite fazer algumas simplificações que eu não estou acostumado. Por exemplo, eu tenho essa igualdade aqui, ó, tá? Bom, eu posso, ou imagino que todo mundo perceba que se pode simplificar o 21 e o 30 por 3. E o 14 e o 20 se pode simplificar por 2. Mas o que muitas pessoas às vezes não sabem é que eu posso dividir o 21 por 7 e o 14 também por 7. Ou seja, eu vou poder simplificar os numeradores, tá? Eu vou poder simplificar aqui, ó, por 10, aqui, ó, os denominadores. Então, aqui vai passar 21 por 7 é 3, 30 por 10, ó, desculpa, isso mesmo. 30 por 10 é 3. Aqui eu vou ter 14 por 7, são 2. E aqui 20 por 10 também são 2. Conclusão, 1 igual a 1. Tá? Meu objetivo não era provar que essas frações eram iguais, porque eu já sabia disso. Tá? Mas é que eu acabei provando. Vou pegar só um exemplo bem simplório aqui, tá? Na verdade, mais de um. Vamos supor que eu tenho aqui 21 sobre 5 é igual a 14 sobre x. Então, eu teria que multiplicar 5 vezes 14. Tudo bem, eu sei fazer essa multiplicação, mas vamos supor que eu não soubesse. Não seria muito mais fácil eu dividir aqui por 7, aqui por 7? E aí eu passaria a ter 7, mentira, 3 quintos é igual a 2 sobre x. Agora eu resolvo facilmente, ó, 3x igual a 10, x é igual a 10 terços. Tá? Então, saber que eu posso simplificar os numeradores também é interessante na hora que eu tiver que resolver equações desse tipo aqui, ó. Quem que eu não posso simplificar? Então, ó, eu posso simplificar. Posso, ó, simplificar. Simplificar. Numerador e denominador da mesma fração. Tá? Eu vou apagar isso aqui, ó. Ok? Então, por exemplo, aqui, ó, 21 e 14. Eu posso simplificar o 21 e 14 por 7. Fechado? Bom, que mais que eu posso simplificar aqui, ó? Então, se 21 e 5 ou 14x pudessem ser simplificados, eu poderia. Eu posso simplificar numeradores de frações distintas. Vou pôr aqui, ó, incluir, né? Na proporção. Foi o que eu fiz aqui, ó, de 21 e 14. Eu dividi ambos por 7. Por que eu posso fazer isso? Porque o 21 ele pode trocar de posição com x. Então, ele vai ficar em cima aqui, ó. O 14 vai ficar em cima do 21. Eles vão estar na mesma fração. Um numerador, denominador, cai no primeiro caso. Entendeu? E para finalizar, se eu posso simplificar os numeradores de frações distintas na proporção, eu também posso simplificar os denominadores de uma fração. Não, de frações, na verdade. Eita, a letra tá péssima. Denominadores de frações distintas na proporção. Só lembrando que isso é na proporção, tá?
Fechado? Então, isso foi só uma curiosidade, mas que às vezes ajuda muito a resolver igualdades igual essa daqui, tá? Bom, a proporcionalidade na circunferência. Então, sejam duas circunferências, a circunferência φ1 e φ2, e as respectivas medidas de diâmetro e comprimento das circunferências. D1, D2, C1, C2. Temos que... Então, olha só, eu tenho duas circunferências, eu tenho os diâmetros dela, lembrando que diâmetro, ó, primeiro, a circunferência, ela é formada por infinitos pontos que estão equidistantes de um centro. Esse aqui é o centro da circunferência, tá? A gente chama circunferência até de lugar geométrico. Lugar geométrico, a circunferência é um lugar geométrico, por quê? Porque todos os pontos da circunferência têm a mesma característica. Eles são equidistantes desse ponto aqui. Então, quando eu pego dois pontos, a gente fala que ao ligar um segmento entre dois pontos da circunferência, passa-se o centro, ou seja, o centro pertence a esse segmento, a gente chama isso de diâmetro, tá? Tanto é que esses pontos que são chamados diâmetro opostos. Então, ó, se um segmento formado por dois pontos da circunferência passar pelo centro da circunferência, ele é chamado de diâmetro. E esse diâmetro divide a circunferência ao meio, tá? O raio da circunferência é a medida que é o segmento que une um ponto da circunferência ao centro. Então, a gente pode tirar até uma relação aqui, tá? Mas antes disso, o comprimento da circunferência é o contorno dela. É como se fosse o perímetro. É como se eu pegasse um barbante, esticasse ele aqui em volta, colocasse ele em volta aqui, e depois esticasse esse barbante e medisse ele. Esse é o comprimento da circunferência. E aí, houve o seguinte experimento. Calculou-se o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro dessa circunferência. Fez isso com outras circunferências e perceberam que os valores eles sempre eram aproximadamente 3,14. Então, resolveram escolher uma letra grega, a letra π, para representar essa igualdade. Daí tirou-se a conclusão que o comprimento de uma circunferência dividido pelo seu diâmetro é igual a π, ou igual a 3,14, aproximadamente, tá, gente? Então, daqui, ó, o diâmetro está multiplicando, desculpa, está dividindo, passa para lá multiplicando, tá? Deixa eu só colocar a letra minúscula aqui, usualmente a gente usa o diâmetro com a letra minúscula, tá? Então, eu fico com comprimento é igual a π vezes d, porque eu multipliquei cruzado, que eu tinha uma 1 aqui, e aí eu posso lembrar que um diâmetro, vou colocar de novo D minúsculo aqui, ele é igual a 2 vezes o raio. E isso é facilmente perceptível aqui. Daí eu vou substituir esse D aqui por 2R. E aí eu passo a ter comprimento da circunferência igual a 2πr. Isso pode ser comprimento da circunferência ou perímetro da circunferência. Ok? Então, o que a gente acabou de ver aqui, de uma forma muito direta, é que o comprimento de uma circunferência, ou de qualquer circunferência, pode ser determinado pelo produto de 2 vezes π vezes r, tá? Sendo r o raio dessa circunferência. Então, só voltando aqui, surgiu esse valor de π, que é uma letra grega, que ele foi utilizado para representar essa constante aqui, que era a igualdade. No caso de proporcionalidade, a gente chama isso de coeficiente ou constante de proporcionalidade, tá? Então, para representar essa constante aqui, eles resolveram escolher a letra π, e aí o valor disso era bem próximo de 3,14. Bom, 3 exercícios aqui para a gente finalizar utilizando essa fórmula. Uma pista circular tem raio com medida de 80 metros. Tá? Lembre-se que a medida do comprimento do diâmetro de uma circunferência é o dobro da medida do comprimento do raio. Isso já foi falado. Considere π igual a 3,14. Vocês vão perceber nos exercícios que geralmente ele dá um valor para você representar por π, ou 3,14, ou 3. Se não tivesse sendo citado, você vai usar 3,14. Tá? Utilize uma calculadora e responda os itens. Qual é a medida de distância aproximada percorrida por um ciclista que dá 20 voltas nessa pista? Então, qual que é a proposta? A proposta inicial é eu calcular uma volta, tá? Vou aproveitar que o ciclista está aqui. Eu dar uma volta e depois multiplicar por 20. Mas como é que eu calculo a distância percorrida por uma volta? Pela fórmula, comprimento é igual a 2πr. Então, no lugar do π, eu vou colocar 3,14. No lugar do raio, eu vou colocar essa medida aqui, ó, que é de 80 metros. E vou multiplicar esses valores e chegar no 502,4 metros. Tá? Mas lembre-se que isso é apenas uma volta. Eu quero para 20 voltas. Então, eu preciso pegar esse valor e multiplicar por 20. Eu vou achar 10.048 metros. Tá? Para transformar de metro para quilômetro, eu divido por 1.000. Então, eu vou passar a ter
10,048 quilômetros. Fechado? Bom, na letra B, ele quer saber o seguinte: quantos minutos esse ciclista vai precisar para dar 20 voltas na pista, considerando uma medida de velocidade média de 25 km por hora? Bom, a gente já viu que a velocidade média é a razão entre a distância e o tempo, tá? A distância é a distância que ele percorreu em 20 voltas, que é exatamente esse valor aqui, ó. E daí, por isso, eu já coloquei a distância em quilômetros, tá, gente? Porque aqui a velocidade é em quilômetros por hora, então a velocidade tem que estar em quilômetros. Coloquei em quilômetros aqui já. O tempo eu desconheço, é justamente o que eu quero calcular, e a velocidade é 25 km por hora. Então, eu vou substituir esses valores aqui. Observe que eu posso trocar esses dois termos de posição. Lembram disso? Então, ó, tá vendo? E aí o 25 passa para cá, o t passa para lá, eu vou passar até essa divisão aqui. O resultado dessa divisão é aproximadamente 0,4 horas, tá? Para transformar isso para minuto, basta multiplicar por 60 minutos. E aí eu passo a ter como resposta 24 minutos, tá? Esse é um valor aproximado. Bom, prosseguindo, um reservatório tem forma de um cilindro, sabendo que a medida do comprimento da circunferência, sabendo que a medida do comprimento do contorno da base é de 15,5 metros, calcule a medida do comprimento aproximado do raio. Então, eu quero saber o raio. Então, eu vou e uso o π igual a 3,1. Aqui, ó, já melhorou para mim aqui minhas contas, hein? Então, ó, eu tenho a fórmula. Ele me deu o valor do comprimento, que é 15,5. Ele me deu o valor do π e só ficou faltando o valor do raio, que é justamente o que ele quer que eu calcule. É justamente o que ele quer que eu calcule, tá? Então, vai ficar 15,5 aqui, no lugar do C, é igual a 2 vezes 3,1 vezes R. 2,1 vezes 2, 6,2. O 6,2 está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, a resposta final vai ser R é igual a 15,5 dividido por 6,2, que é a mesma coisa que 155 dividido por 62. Se você fizer essa divisão, você vai achar 2,5 metros. Tá? A próxima questão é o mesmo desenvolvimento, tá, gente? A circunferência que representa a roda de uma bicicleta, a roda da bicicleta de Fabiana tem medida de comprimento igual a 186 centímetros. Qual é a medida de comprimento do raio dessa circunferência? Uso π igual a 3,1. Então, os mesmos dados, eu vou substituir aqui no lugar do seu 186 centímetros. Aqui eu vou ter 2 vezes 3,1 novamente, que vai virar 6,2. De novo, eu vou ter R é igual a 186 dividido por 6,2. Eu posso colocar 1,0 aqui e fazer a divisão 1860 dividido por 62. A resposta aqui, como aqui o comprimento ou perímetro está em centímetros, a minha resposta vai ser em centímetros. Então, seria 30 centímetros. Aí ele faz um comentário aqui: as rodas de uma bicicleta têm a forma de circunferências. Atualmente, a maioria das bicicletas tem as duas rodas com as mesmas medidas de comprimento e diâmetro. Existem bicicletas que uma roda ela é maior que a outra, tá? Mas isso é só uma curiosidade. Só diferenciando, gente, quando eu tenho somente o contorno, eu chamo isso de circunferência. Se eu tenho o preenchimento, ou seja, uma circunferência com toda a região, toda a superfície preenchida, tá? A gente chama isso de círculo. Então, existe uma diferença entre círculo e circunferência. Ok? Então, circunferência é como se fosse uma argola, tá? Um bambolê. O círculo, não, ele já é totalmente preenchido. Ok? No mais, tenha um delicioso final de semana. Junte todos aqueles que roubam o seu melhor sorriso. Sorriam bastante, gente. Muito obrigado, descansem bastante e fiquem com Deus. Tchau, tchau.